Em algum lugar entre as cristas do cânion e o matagal sem fim, onde o vento carregava poeira em vez de chuva, um homem encontrou algo que não estava procurando. Corbin Thorne caminhou até o seu poço naquela tarde e a viu caída contra a cerca de madeira. Uma jovem, mais alta do que qualquer mulher que ele já tinha visto, o cabelo escuro emaranhado de terra e sangue. Vestia couro de veado e miçangas que a marcavam como Apache. Seus lábios estavam brancos de tão ressecados. Quando ele ofereceu a concha de água, ela o encarou com olhos que carregavam mais desconfiança do que gratidão. Mas bebeu. 3 vezes ela bebeu. E quando terminou, ficou de pé e imensa, silenciosa, e o observou como se estivesse memorizando seu rosto. Então virou e caminhou para as colinas sem dizer uma única palavra. Corbin a viu desaparecer no tremular do calor, achando que aquilo seria o fim. Ele estava errado. Corbin Thorne vivia naquela terra tempo suficiente para saber quando algo estava prestes a dar errado. O rancho ficava em um vale raso onde a grama crescia rala, e o vizinho mais próximo ficava 2 dias de cavalgada ao sul. Ele havia escolhido o isolamento de propósito. Sem perguntas, sem problemas, e apenas gado, alguns cavalos e o tipo de silêncio que permitia a um homem esquecer o que deixará para trás. Ele não fugia de nada em particular, apenas do barulho de pessoas que achavam saber mais do que realmente sabiam. Naquela noite, depois que a garota Apache desapareceu nas colinas, Corbin continuou seu trabalho como sempre. Alimentou os cavalos, conferiu a cerca onde a madeira começava a apodrecer, consertou uma dobradiça do portão que rangia havia semanas. Mas sua mente continuava voltando para ela. A forma como ela olhara, e sem medo, sem gratidão, apenas consciente, como se estivesse avaliando cada detalhe dele e tivesse decidido algo ao qual ele não tinha acesso. Ele disse a si mesmo que não importava. Gente cruzava aquele território o tempo todo e garimpeiros, errantes, nativos indo ou vindo dos postos de troca mais ao oeste. Ela se perderá, se ferira, e agora se fora. Era só isso. Mas naquela noite, deitado em sua cama estreita na cabana, Corbin não conseguiu se livrar da sensação de que o ar havia mudado. Os cavalos estavam inquietos. Ele podia ouvi-los se mexendo no curral, as patas arranhando a terra. Uma vez o garanhão soltou um relincho seco que cortou a escuridão. Corbin se sentou, ouvindo. Nada seguiu, em apenas o vento batendo nas paredes e o chamado distante de alguma coisa caçando nas colinas. Ele se deitou de novo, encarando as vigas rústicas do teto. Amanhã cavalgaria até o pasto norte para ver o rebanho, e amanhã tudo voltaria ao normal. Ainda estava dizendo isso a si mesmo quando o sol nasceu. Corbin saiu de casa ao primeiro clarão, puxando os suspensórios sobre os ombros e apertando os olhos contra o brilho. O céu estava claro, azul pálido desbotando para branco nas bordas. O vale se estendia à sua frente, com capim ralo e formações rochosas pontuando a paisagem. E então ele os viu. No começo, achou que seus olhos estavam pregando peças em sombras na linha da crista. Mas sombras não se movem daquela forma. Sombras não ficam montadas em cavalos, imóveis, observando. Ele contou 10. Depois 20. Depois parou de contar. Eles alinhavam a crista ao norte, a encosta a leste, e a ribanceira que descia até o leito seco do riacho ao oeste. Por toda parte que olhava, havia mais guerreiros Apache a cavalo, lanças e rifles visíveis mesmo naquela distância. Eles não avançavam. Não faziam barulho. Apenas estavam ali, cercando seu rancho como um laço puxado até o limite. A mão de Corbin se moveu instintivamente para o rifle encostado ao batente da porta, mas ele se deteve. De que adiantaria um único rifle contra um exército? Ele caminhou até o pátio, as botas estalando na terra dura. Os cavalos no curral estavam prensados contra a cerca mais distante, cabeças erguidas, narinas dilatadas. Eles também sentiam perigo. Corbin examinou as cristas novamente, tentando entender o que estava vendo. Aquilo não era um ataque. Atacantes se moviam rápido, atingiam forte e sumiam. Aquilo era outra coisa. Algo deliberado. Um recado.
Mas que recado? Sua garganta apertou. Ele pensou na garota. Na água. Na forma como ela o olhara antes de sumir. E então, como se convocado por esse pensamento, um movimento chamou sua atenção. Um único cavaleiro se separou do grupo na crista norte e começou a descer a encosta. Lento, controlado. O cavalo avançava entre as pedras com a precisão de alguém que nascerá na cela. Corbin não se mexeu, não pegou o rifle, não correu. Apenas ficou ali, no centro do pátio, observando o cavaleiro se aproximar e se perguntando se aquele seria o dia em que sua sorte finalmente acabaria. O cavaleiro parou a 15 metros de distância. Um homem mais velho, o rosto marcado por anos de sol, vento e algo mais duro, e comando. Não usava pintura de guerra, mas não precisava. Sua autoridade irradiava como o calor de uma rocha sob o sol. Atrás dele, mais cavaleiros apareceram. Dezenas deles, flanqueando, observando. Corbin engoliu seco. O silêncio se esticou, denso e sufocante. Então o velho guerreiro ergueu uma mão. Não em saudação. Não em ameaça. Apenas ergueu e manteve ali, esperando por algo que Corbin não conseguia nomear. Seu coração batia forte. O que quer que estivesse prestes a acontecer, já havia sido decidido muito antes de ele acordar naquela manhã. A questão era, e ontem, ao dar água àquela garota, ele salvar a própria vida, ou assinará sua sentença de morte? A mão permaneceu erguida. Corbin sentiu seu pulso pulsar nos ouvidos. Ele ouvirá histórias sobre os guerreiros Apache, que podiam reduzir um homem a ossos em minutos, que lutavam com uma ferocidade capaz de fazer soldados adultos chorarem. Ele sempre achará que eram exageros. Agora, em seu próprio pátio, cercado por um exército, não tinha tanta certeza. O velho guerreiro baixou a mão lentamente. Depois desmontou. Seus movimentos eram deliberados, quase cerimoniais. Caminhou 10 passos à frente e parou, esperando. Corbin forçou a respiração a entrar. Aquilo era um teste. Tinha que ser. Se quisessem matá-lo, já o teriam feito. Tiveram a noite inteira para incendiá-lo ou cravar uma flecha em sua janela. Em vez disso, esperaram o nascer do sol. Esperaram que ele os visse. Isso significava alguma coisa. Ele avançou também em 10 passos. E parou. Os dois ficaram frente a frente, separados por 15 metros de chão poeirento. O rosto do guerreiro era curtido como couro antigo, os olhos negros indecifráveis. Fios grisalhos percorriam seu cabelo comprido. Não carregava arma nas mãos, mas um punhal pendia de seu cinto e um rifle estava preso à sela do cavalo. Corbin manteve as mãos visíveis ao lado do corpo, sem qualquer ameaça. Não falou. Nem saberia o que dizer, mesmo que tentasse. A barreira de idioma era absoluta. Por um longo momento, nada aconteceu. Os guerreiros nas cristas permaneceram imóveis como pedra. Os cavalos mudaram o peso nas patas. Um falcão circulava acima, alheio à atenção abaixo. Então o velho guerreiro ergueu a mão novamente e mais, desta vez, apontou. Não para Corbin. Para o poço. O estômago de Corbin afundou. O poço. A água. A garota. O guerreiro abaixou a mão e fez um gesto e despejar água, beber. O significado era claro. Corbin assentiu lentamente. Sim, ele havia dado água a alguém. A garota. Ontem. A expressão do guerreiro não mudou, mas algo em sua postura mudou. Ele virou ligeiramente a cabeça e gritou algo em sua própria língua. Um movimento rápido e coordenado percorreu os guerreiros. Eles se abriram na crista leste, criando uma passagem. E por essa abertura, surgiu uma única cavaleira. A respiração de Corbin falhou. Era ela, a garota do dia anterior. Mas agora estava diferente. O cabelo estava trançado e decorado com miçangas. Usava couro limpo e um colar de turquesa e prata.
Estava ereta sobre um cavalo pintado e, mesmo daquela distância, sua altura impressionava. Devia ter perto de 1,80 metros, talvez mais. Não era à toa que o título falava em gigante. Ela se destacava mesmo entre os guerreiros. Desceu a encosta com a mesma graça controlada do velho guerreiro. Quando alcançou o fundo do vale, não parou à distância como ele fizera. Cavalgou direto até Corbin, parou a 3 metros dele. Perto o suficiente para que ele visse claramente seu rosto. Ela olhou com o mesmo olhar avaliador de antes. Então falou. O inglês era hesitante, mas claro. Você dar água. Não era uma pergunta. Era uma afirmação e um reconhecimento. Corbin assentiu. Sim. Ela olhou para o velho guerreiro e depois de volta para Corbin. Você não saber quem. Novamente, não era pergunta. Corbin balançou a cabeça. Não, você estava ferida. Precisava de ajuda. Algo brilhou em seus olhos, e surpresa, talvez, ou respeito. Ela se virou para o velho guerreiro e falou rapidamente em Apache. Ele ouviu sem expressão e respondeu com uma única palavra. A garota voltou-se para Corbin. Meu pai dizer, você corajoso, ou tolo. A garganta de Corbin secou. Pai. O velho guerreiro era o pai dela, e o que significava que era o chefe, o homem que comandava 300 guerreiros. A garota não era apenas uma Apache. Era a filha do chefe. Eu não sabia, Corbin disse baixinho. Por isso você viver, ela respondeu. Seu tom era plano, factual. Homem que saber, tentar ganhar recompensa. Você dar água porque pessoa com sede precisar água. Isso diferente. O velho guerreiro falou novamente, mais longo dessa vez. A garota ouviu e traduziu. Meu pai dizer, eu fazer prova. Andar sozinha 3 dias. Sem comida, sem água. Provar forte. Provar pronta. Ela fez uma pausa. Eu cair. Bater cabeça. Perder caminho. Sua água salvar vida. Corbin sentiu o peso de 300 olhos observando-o. Fico feliz que esteja bem, disse ele. Ela inclinou levemente a cabeça, estudando-o. Você não ter medo? Estou apavorado, Corbin admitiu. Mas atirar ou correr não vai mudar nada. Então estou aqui. Pela primeira vez, algo parecido com diversão tocou o rosto dela. Ela falou com o pai de novo. Ele assentiu uma vez, virou-se e voltou para o cavalo. A garota olhou para Corbin uma última vez. Nós olhar. Ver se você falar verdade ou mentira. Ver se você contar para outros homens brancos onde nós estar. Ver se você bom ou ruim. Por quanto tempo? Corbin perguntou. Ela não respondeu. Simplesmente virou o cavalo e subiu a encosta. O velho guerreiro montou e seguiu atrás. Corbin ficou parado no pátio enquanto o sol subia mais alto. Os guerreiros não foram embora. Se acomodaram nas cristas, tornando-se parte da paisagem. Observando. Ele era um prisioneiro em sua própria casa, e não tinha ideia de quanto tempo a sentença duraria. 3 dias se passaram. Os guerreiros permaneceram nas cristas como sentinelas esculpidas em pedra. Eles revezavam posições, mas nunca partiam. Fumaça de suas fogueiras subia ao céu toda a noite. Corbin tentava seguir seu trabalho, mas tudo parecia errado. Alimentava os cavalos sob olhares atentos. Consertava postes da cerca sabendo que cada movimento era estudado. Tirava água do poço, e o mesmo poço onde encontrara a garota, imaginando se estavam contando cada balde. O sono vinha em fragmentos. Qualquer som lá fora o fazia acordar sobressaltado. Os cavalos sentiam sua tensão e ficavam ariscos. O garanhão baio chutou tanto a cerca que Corbin teve de isolá-lo em outro curral. No quarto amanhecer, algo havia mudado. Um dos guerreiros descera da crista durante a noite e deixara algo na porta da cabana.
Um embrulho de couro. Dentro, havia carne seca e um jarro de barro com água. Corbin encarou aquilo, tentando entender o recado. Estavam cuidando dele em sinal de respeito? Ou garantindo que ele permanecesse vivo tempo suficiente para completar o teste? De qualquer forma, ele comeu a carne. Era dura e muito salgada, mas era comida. Seus suprimentos estavam acabando, e ele não podia simplesmente cavalgar até a cidade com um exército bloqueando todas as rotas para fora do vale. No quinto dia, o isolamento começou a pesar. Sempre gostara de solidão, mas aquilo era diferente. Era ser observado a cada segundo. Começou a conversar com os cavalos, só para ouvir uma voz, e mesmo que fosse a sua. No sexto dia, a garota voltou. Ela desceu sozinha desta vez, sem o pai. Parou no mesmo ponto de antes, a 3 metros de onde Corbin estava no pátio. Você ainda aqui? Ela disse. Não tive muita escolha, Corbin respondeu. Ela desmontou e se aproximou. De perto, sua altura era ainda mais impressionante. Quase tão alta quanto ele, e Corbin não era um homem pequeno. Os olhos dela eram afiados, inteligentes. Ela o estudava como se estivesse lendo um mapa. Você podia correr, ela disse. À noite? Pegar um cavalo e tentar ser morto antes de percorrer 1 quilômetro? Corbin disse. Não, obrigado. Você é esperto. Soou como um elogio, apesar do tom neutro. Muitos homens brancos correr. Ser pegos. Ser mortos. Você ficar. E esperar. O que mais eu poderia fazer? Ela não respondeu de imediato. Foi até ao poço e olhou para dentro. Fundo, disse ela. Fundo bastante, Corbin concordou. Não seca nem no verão. Por isso você viver aqui. Água boa. É parte do motivo. Ela se virou de volta para ele. Meu povo precisar água também. Esta terra antes ser nossa. Agora homens brancos construir cercas. Cavar poços. Pegar o que antes era livre. Corbin sentiu o peso daquela afirmação. Ele havia comprado aquela terra legalmente, de acordo com leis escritas por homens que nunca perguntaram aos Apaches se eles concordavam. Não quero problemas, disse ele com cuidado. Problema já aqui, ela respondeu. Pergunta é, o que você faz com ele? Antes que Corbin pudesse responder, um som cortou o ar da manhã. Um tiro, distante, mas inconfundível. Depois outro. E um terceiro. A cabeça da garota virou rapidamente para a crista leste. Os guerreiros se moviam, mudando de posição. Mais tiros ecoaram pelo vale, vindos de algum lugar além das colinas. A garota falou rapidamente em Apache, chamando os guerreiros mais próximos. Um deles gritou de volta. A expressão dela endureceu. Ela se virou para Corbin. Homens brancos vindo. Muitos. Com armas. O sangue de Corbin gelou. Quantos? 20. Talvez mais. Eles caçam. Ela olhou para ele, e pela primeira vez, Corbin viu algo além de neutralidade nos olhos dela. Poderia ser cálculo, ou acusação. Eles caçam nós. Os tiros estavam ficando mais próximos. Quem quer que estivesse lá fora, vinha rápido, e vinha direto para o vale. A garota montou o cavalo num único movimento fluido. Eles achar você com nós, matar você também. Pensar que você é inimigo. Para onde você vai? Ela não respondeu. Apenas apertou os calcanhares no cavalo e disparou em direção à crista. Os guerreiros já estavam recuando, sumindo nas colinas como fumaça. Corbin ficou sozinho no pátio enquanto o som de cavalos se aproximava e vozes de homens gritando, excitados. Aquele tipo de excitação que vinha de homens que acreditavam ter encurralado sua presa. Ele tinha talvez 5 minutos antes que chegassem.
5 minutos para decidir o que diria quando um grupo de colonos armados o encontrasse em um vale que 300 guerreiros Apache haviam acabado de abandonar. E ele não fazia a menor ideia de qual lado deveria escolher. Eles desceram pela trilha leste como uma tempestade rompendo as colinas. Corbin contou 15 cavaleiros, e talvez mais atrás. Usavam roupas rústicas de colonos, calças de lona, camisas gastas, chapéus largos manchados de suor e poeira. Cada homem carregava um rifle, alguns tinham revólveres na cintura. Cavalgavam com força, os rostos cheios daquele tipo de calor que era metade raiva, metade euforia. O líder avistou Corbin no pátio e ergueu a mão para reduzir o ritmo. Pararam a uns 30 metros da cabana, os cavalos bufando, espuma branca nos pescoços. Você tá sozinho aqui, o líder gritou. Era um homem largo, barba espessa e olhos que varriam o vale em busca de movimento. Só eu, disse Corbin. Mantinha a voz firme, mãos visíveis. Viu algum Apache passar por aqui? Outro cavaleiro avançou. Mais jovem, rifle já desembainhado, apoiado no selim. Estamos rastreando um grupo de guerra. Vimos sinais de fumaça ontem. A trilha levou direto para este vale. A mente de Corbin correu. Ele poderia mentir. Dizer que os Apache tinham passado por ali e seguido adiante. Mas esses homens não eram tolos. Eles tinham visto os rastros, os acampamentos, os sinais de 300 guerreiros vigiando o vale por dias. Vi sinais, disse Corbin com cuidado. Mas já se foram. O homem barbudo semicerrou os olhos. Foram para onde? Para o norte, acho. Ouvi cavalos se afastando uns 20 minutos atrás. Não era totalmente mentira. Os Apache haviam recuado para as colinas. Mas norte era um palpite e ele sabia disso. O jovem com o rifle franziu o senho. Você tem muita coragem de viver aqui sozinho. Território Apache. É minha terra, Corbin disse. Comprada e paga. Apache não liga para títulos e escrituras, disse o barbudo. Ele desmontou e caminhou até Corbin. Você é sortudo por eles não terem matado você ainda. Talvez eu não valha a pena, Corbin respondeu. O homem riu, em um riso áspero. Somos parte de uma milícia voluntária. Estamos caçando um grupo que atacou um assentamento 2 semanas ao sul. Queimaram 3 fazendas. Mataram uma família. Cuspiu no chão. Viemos fazer eles pagarem. O estômago de Corbin apertou. Tem certeza que eram Apache? Rastros não mentem, disse o jovem. Grupo de guerra passou. Seguimos até aqui. O barbudo estudou o rosto de Corbin. Você tá bem calmo para um homem que tinha hostis acampados na porta. Pânico não ajuda nada, disse Corbin. Tá escondendo algo? A mão do jovem apertou o rifle. Só tentando ficar vivo, Corbin disse. Como qualquer um. O barbudo passou por ele em direção à cabana. Se importa se olharmos ao redor? Precisamos de água para os cavalos. Corbin não tinha escolha. Fiquem à vontade. Os homens desmontaram e se dispersaram. Alguns levaram os cavalos ao bebedouro. Outros caminharam pelo perímetro, procurando rastros, sinais. O jovem permaneceu montado, vigiando Corbin com desconfiança aberta. Tem mantimentos aí dentro? O barbudo perguntou. O suficiente para sobreviver. Vamos precisar de alguns. Cavalgamos 3 dias direto. Pagamos justo. Corbin assentiu devagar. Vou ver o que tenho. Caminhou até a cabana com o barbudo atrás. Quando chegaram à porta, Corbin viu movimento na crista oeste, e um brilho, uma forma que poderia ser pedra, ou um guerreiro observando da cobertura. Os Apache não tinham ido embora. Só haviam recuado para evitar o confronto. Ainda estavam lá e ainda vigiando. E se a milícia os encontrasse, o vale ia se tornar um banho de sangue. O barbudo entrou na cabana.
Corbin o seguiu, a mente girando. Ele poderia dizer a verdade, que os Apache não eram os raiders, que estiveram ali por dias sem fazer mal. Mas eles acreditariam? Ou achariam que Corbin havia sido virado? Feito simpatizante? Tem café? O barbudo perguntou, examinando as prateleiras. Um pouco, Corbin disse. Ótimo. Vamos pegar o que puder. Ele virou-se de frente para Corbin. E você vai dizer exatamente para onde esses Apache foram. Não era um pedido. Era uma ordem. Corbin olhou para aqueles olhos duros e soube que o momento havia chegado. Ele podia apontar para o norte e fazê-los perseguir sombras. Ou para o oeste jogá-los num possível ataque. Ou dizer a verdade e arriscar ser morto como traidor. Lá fora, um dos homens gritou. Achei rastros frescos. Muitos deles. Eles não foram longe. A expressão do barbudo mudou. A mão foi ao revólver. Quanto tempo eles se foram? Corbin encontrou seu olhar. Não tempo suficiente. O homem puxou o revólver e saiu para fora. Corbin o seguiu, o coração martelando. Os homens da milícia estavam reunidos perto da cerca leste, onde o solo era macio o suficiente para manter pegadas. Claras como a luz do dia, dezenas de cavalos não ferrados se movendo em padrões organizados. Eles estiveram aqui, disse um dos homens, ajoelhando-se para examinar os rastros. Estiveram aqui por dias, pelo que parece. O jovem cavaleiro virou o rifle na direção de Corbin. Você mentiu. Eles não só passaram por aqui. Acamparam aqui. Eu disse que vi sinais, respondeu Corbin, mantendo a voz firme. Não disse que me atacaram. Por que diabos não? Exigiu o homem barbudo. Você é um colono branco na terra deles. Por que eles deixariam você viver? Corbin tinha uma chance de dizer a coisa certa. Uma chance de impedir que aqueles homens cavalassem para as colinas e começassem um massacre. Talvez porque eu não dei motivo para me matarem. Você simpatiza com eles? A voz do jovem cavaleiro estava afiada de acusação. Eu simpatizo com ficar vivo, disse Corbin. Eles tinham 300 guerreiros naquelas cristas. Se quisessem me matar, eu já estaria morto. Eles me deixaram em paz. Então eu os deixei em paz. 300? O rosto do barbudo empalideceu. Você está dizendo que 300 Apaches cercaram este rancho por 6 dias? Cercaram, disse Corbin. E nenhum deles disparou um tiro. Os homens da milícia trocaram olhares. A matemática era clara. 15 rifles contra 300 guerreiros não era coragem. Era suicídio. Então por que estavam aqui? Perguntou o outro homem. Grupos de guerra não acampam por acaso. Corbin escolheu as palavras com cuidado. Eu ajudei alguém. Uma pessoa deles. Dei água quando ela precisava. Ela? Os olhos do jovem cavaleiro se estreitaram. Você ajudou uma. A palavra fez o maxilar de Corbin travar, mas ele não reagiu. Eu ajudei uma pessoa que estava ferida e com sede. Do mesmo jeito que ajudaria qualquer um de vocês. E eles te recompensaram cercando seu rancho, e o homem barbudo não parecia convencido. Eles estavam observando, garantindo que eu não fosse até a cidade chamar um exército. Corbin gesticulou para os milicianos. Parece que eles tinham razão em se preocupar. O homem barbudo guardou o revólver no coldre, mas manteve a mão próxima. Temos famílias expulsas de suas casas, crianças mortas. Você espera que a gente simplesmente deixe isso passar? Eu espero que vocês tenham certeza de que estão caçando as pessoas certas, disse Corbin. Os que estavam aqui não atacaram ninguém. Eles estavam me testando. Testando você para quê? Antes que Corbin pudesse responder, um som percorreu o vale. Um chamado agudo e penetrante. Não humano, não animal, em algo entre os dois.
Um sinal. Todos os homens congelaram. Os cavalos se agitaram nervosos. O chamado veio de novo, ecoando pelas paredes do cânion, e desta vez foi respondido. Da crista norte, depois da sul, depois da oeste, e o vale se encheu de som, cercando-os. Eles ainda estão aqui, sussurrou o jovem cavaleiro. O rifle tremendo em suas mãos. O homem barbudo examinou as cristas. Nada visível, apenas rocha, arbustos e sombra. Mas os chamados continuavam. Mais perto agora, apertando como um laço. Montem, e ordenou. Vamos sair agora. Viemos aqui para lutar, e protestou um dos homens. Viemos para lutar contra saqueadores, não contra 300 guerreiros em seu próprio território. O barbudo montou no cavalo. Andem. Os homens correram até os cavalos. O jovem cavaleiro manteve o rifle apontado para as cristas, recuando até montar. Em poucos segundos, todos estavam montados, os cavalos inquietos de medo. O barbudo olhou para Corbin. Você é um tolo por ficar aqui. Talvez, disse Corbin. Mas ainda é minha casa. Não será quando eles a queimarem. O homem esporeou o cavalo. Vamos. Eles partiram rápido, seguindo para o sul, pelo caminho por onde tinham vindo. O estrondo dos cascos desapareceu rápido, engolido pelo vento do deserto. Corbin ficou sozinho no pátio. Os chamados cessaram. O silêncio pousou sobre o vale como poeira após uma tempestade. Então, movimento na crista. A garota apareceu primeiro, descendo montada em seu cavalo pintado. Atrás dela, o pai. Atrás dele, uma dúzia de guerreiros. Desceram devagar, deliberadamente. Quando chegaram ao fundo do vale, a garota desmontou e caminhou até Corbin. Sua expressão era indecifrável. Você não disse a eles onde estamos, e ela disse. Não. Você podia. Eles não nos matariam. Você poderia deixá-los felizes. Eu não quero ninguém morto, disse Corbin. Ela o estudou por um longo momento. Então virou-se e falou com o pai em Apache. O velho chefe ouviu, depois olhou para Corbin com aqueles olhos negros que mediam tudo. Ele disse algo curto. Afiado. Final. A garota traduziu. Meu pai diz que o teste acabou. Você passou. Corbin sentiu algo afrouxar no peito. Alívio, talvez. Ou exaustão. E agora? A expressão da garota mudou. Não exatamente um sorriso, mas perto disso. Agora conversamos. O chefe desmontou e caminhou até a cabana de Corbin sem pedir permissão. Não era agressão. Era simplesmente o comportamento de um homem que passou a vida recebendo respeito sem precisar exigir. A garota o seguiu, e Corbin veio atrás, sentindo-se estranhamente como um convidado em sua própria casa. Dentro, o chefe ficou no centro do pequeno cômodo, observando a mobília simples, as prateleiras com mantimentos, a única janela voltada para o oeste. Ele disse algo à filha. Ele diz que você vive simples, e ela traduziu. Como guerreiro. Sem coisas demais. Corbin não sabia se aquilo era elogio ou observação. Eu não preciso de muito. O chefe puxou uma cadeira e sentou-se. Gesticula para Corbin sentar também. A garota permaneceu de pé, posicionada onde podia ver os dois homens e a porta. Meu nome, ela disse, apresentando-se corretamente pela primeira vez, significa bonita em nossa língua. Homens brancos fazem piada porque sou alta. Mas meu pai diz que sou bonita como montanha, forte, alta, inamovível. É um bom nome, disse Corbin. Ele olhou para o chefe. E seu pai? O nome dele não é para você dizer, respondeu Neroni. Seu tom não era hostil, apenas factual. Ele é o chefe. Isso é suficiente. O chefe falou, a voz baixa e medida. Neroni traduziu em partes,
deixando terminar cada pensamento antes de passar ao inglês. Você deu água a mim quando caí. Não pediu pagamento. Não pediu favor. Não tentou me tocar ou me manter. Você deu o que eu precisava e me deixou ir. Ela fez uma pausa enquanto o pai continuava. Isso não é normal para homens brancos. Eles tomam, exigem, machucam. Mas você só deu. Corbin encontrou os olhos do chefe. Ela precisava de ajuda. Só isso. Meu pai diz que o teste dele foi teste difícil, disse Neroni. 6 dias observando. 6 dias esperando para ver se você corria para a cidade. Se você dizia aos soldados onde estávamos acampados. Se você vendia informação por ouro ou segurança. A voz dela era firme, analítica. Você não fez nenhuma dessas coisas. Homens vêm com armas procurando por nós. Você poderia contar a eles. Deixá-los felizes. Fazer com que pensem que você é bom homem branco que ajuda a matar Apache. Eu não quero matar ninguém, disse Corbin. Mas você também não quer morrer, disse o chefe através de Nijoni. Homem inteligente que quer morrer é inútil. Homem que quer viver, que escolhe como viver, este é homem de valor. O chefe meteu a mão em uma pequena bolsa de couro presa ao cinto e tirou algo embrulhado em pano. Colocou sobre a mesa e desfez o embrulho lentamente. Dentro havia um colar e trabalho intrincado de miçangas sobre couro formando um padrão distinto. Miçangas azuis e brancas organizadas em um desenho específico. Esta é a marca de proteção, explicou Nijoni. Você usa isto. Meu povo sabe que você é amigo. Eles não vão machucar você. Não vão tirar nada de você. Você está sob proteção de nossa tribo. Corbin encarou o colar. Eu não entendo. Por quê? Porque você mostra a honra quando não precisava, disse Nijoni. Porque arriscou sua vida para não nos trair. Porque meu pai vê em você algo raro. Homem branco que entende que terra pertence a todos. Que água é para quem tem sede. Que ser humano é ser humano. O chefe falou de novo, mais longo desta vez, com ênfase em certas palavras. Nijoni ouviu com atenção antes de traduzir. Meu pai diz que esta terra antes era toda a terra Apache. Água corria livre. Caça corria livre. Então homens brancos vieram com papel dizendo que possuem o que não pode ser possuído. Eles levantam cercas. Cavam poços. Dizem, isto é meu, aquilo é seu. Você não pode passar aqui. Ela fez uma pausa. Mas você é diferente. Você tem cerca, sim. Tem poço, sim. Mas quando pessoa precisa de água, você dá. Você não pergunta se pessoa é Apache ou branca. Se pessoa é cristã ou não. Você só dá água para pessoa com sede. Qualquer um faria o mesmo, disse Corbin. Não, disse o chefe em inglês. A única palavra carregava peso. Depois continuou em Apache, e Nijoni traduziu. A maioria dos homens não faria. A maioria vê garota Apache e pensa perigo, pensa problema, pensa oportunidade. Você viu pessoa com sede. Isso é diferença. O chefe se levantou e empurrou o colar pela mesa até Corbin. Você pega. Você usa. Você é protegido. Corbin pegou o colar. As miçangas eram intrincadas, belas. O couro, macio e bem trabalhado. O que isso significa para mim? Para meu rancho. Nijoni e o pai trocaram um olhar. Então ela falou, sem esperar tradução. Significa que você pode viver em paz. Meu povo não vai incomodar você. Vamos vigiar sua terra quando você estiver longe. Se outros Apache passarem, diremos que você é amigo. Ela parou. Mas tem mais. Corbin esperou. Aqueles homens brancos vão voltar, e ela disse. Talvez não hoje,
talvez não amanhã, mas vão voltar. Eles querem lutar com Apache. Querem vingança por coisas que acham que fizemos. Sua expressão endureceu. Se você usar isso, se eles virem, vão achar que você é traidor. Não vão entender. Vão querer machucar você também. O chefe falou pela última vez. Curto, definido. Meu pai diz, escolha com cuidado. Proteção nossa significa perigo deles. Você não pode ter os dois. Corbin segurou o colar nas mãos, sentindo o peso da escolha. Não era só um enfeite. Era uma declaração em uma linha traçada na poeira, e ele teria de escolher um lado. Ele pensou nos homens da milícia que tinham acabado de partir. O olhar duro do barbudo. A desconfiança do jovem cavaleiro. Se voltassem e encontrassem Corbin usando símbolos Apache, atirariam antes de perguntar. Seria marcado como vira-casaca. Traidor do próprio povo. Mas o que isso significava, realmente? Seu próprio povo. Colonos brancos que tomaram terra à força e chamaram isso de legal. Homens que caçavam outros seres humanos como animais e chamavam isso de justiça. Eram seu povo só porque tinham a mesma cor de pele? Ele olhou para Nijoni. Ela estava ereta, paciente, esperando a resposta com a serenidade de quem já aceitou qualquer escolha que ele fizesse. Ela estava morrendo de sede, e ele lhe deu água. Simples assim. Humano assim. E agora 300 guerreiros o deixariam viver em paz por causa disso. Ou ele poderia recusar o colar, manter distância, tentar ficar neutro num território onde neutralidade estava se tornando impossível. Viver sozinho, confiar em ninguém, torcer para que ambos os lados o deixassem em paz. Esse tinha sido seu plano ao vir para cá. Isolamento, paz pela distância. Mas o mundo encontrou mesmo assim, forçando-o a escolher. Corbin colocou o colar sobre a cabeça. As miçangas pousaram contra seu peito, frescas sobre a pele. Eu escolho viver com honra, e ele disse. Do mesmo jeito que venho tentando desde o começo. A expressão do chefe não mudou, mas algo em sua postura mudou. Respeito, talvez. Ou reconhecimento. Ele se levantou e colocou uma mão por um instante no ombro de Corbin, em um gesto que não precisava de tradução. Nijoni falou com o pai em Apache. Ele assentiu e respondeu. Então ela virou-se para Corbin. Meu pai diz que você é corajoso, ou tolo. Talvez os dois. Desta vez ela quase sorriu. Ele também diz que homens tolos e corajosos às vezes viram lenda. Eu não estou tentando virar lenda, disse Corbin. Só quero viver em paz. Paz exige mais coragem que guerra, disse Nijoni. Qualquer um pode lutar. É preciso pessoa especial para decidir não lutar quando todo mundo quer sangue. O chefe se moveu até a porta. Nijoni o seguiu, mas parou no limiar. Você tem perguntas? Ela perguntou. Muitas, admitiu Corbin. Mas acho que podem esperar. Pergunte uma, e ela disse, enquanto meu pai está aqui. Enquanto palavras ainda significam algo antes que mundo fique complicado de novo. Corbin pensou por um momento. Aquele teste que você estava fazendo, 3 dias sozinha sem comida nem água. Você passou. A expressão de Nijoni era indecifrável. Eu sobrevivi. Isso é passar. Mas não do jeito que planejei. Eu caí. Eu precisei de ajuda. Alguns dizem que isso significa que falhei. E o que você diz? Eu digo que aprendi mais caindo do que aprenderia ficando forte. Ela olhou para o pai. Às vezes lição vem de lugar inesperado. Às vezes força é saber quando aceitar ajuda. O chefe falou do lado de fora. Um chamado. Não duro, mas autoritário. Nijoni atravessou a porta. Meu povo vai embora agora. Vamos para o norte, para os campos de verão. Homens brancos tornam difícil ficar muito tempo em qualquer lugar.
Sempre empurrando, sempre tomando. Você vai voltar? Perguntou Corbin. Talvez, se precisarmos de água, ela disse. Se precisarmos lembrar que nem todos os homens brancos são iguais. Ela caminhou até o cavalo e montou num único movimento fluido. O chefe já estava montado. Os guerreiros se reuniram atrás dele. Eles estavam recuando, deixando o vale. O cerco estava terminando. O teste havia acabado. Corbin ficou em sua porta e observou enquanto eles cavalgavam para longe. Nijoni olhou para trás uma única vez, levantando a mão em um gesto que podia ser despedida ou reconhecimento. Depois, desapareceram nas colinas como sombras ao pôr do sol. O vale caiu em silêncio, e o tipo de silêncio que parecia errado depois de dias sendo observado. Corbin tocou o colar em seu peito. O trançado de contas agora estava quente por causa de sua pele. Já não era frio. Ele estava protegido. Também estava marcado. E em algum lugar ao sul, 15 homens armados estavam cavalgando de volta para seu assentamento com histórias sobre guerreiros Apache naquelas colinas. Histórias que se espalhariam. Histórias que trariam mais homens, mais armas, mais problemas. A paz que ele desejava parecia mais distante do que nunca. Mas pelo menos agora ele sabia onde estava. E se homens viessem procurando guerra, teriam de passar por ele para encontrá-la. Ele só esperava ter feito a escolha certa, porque agora não havia mais retorno. 3 semanas se passaram. O vale entrou em uma calmaria tensa. Corbin cuidou da terra, dos animais e manteve o colar visível no peito. Não o escondeu, não o tirou. Se o problema estava vindo, ele o enfrentaria do próprio jeito. O problema chegou numa manhã de terça-feira. Poeira subiu na trilha ao sul, cavaleiros avançando rápido. Corbin contou 8 homens desta vez, e menos que antes, mas mais bem armados. O líder barbudo da milícia estava de volta, e trouxe reforços. Eles cavalgavam direto para o rancho, formando um semicírculo no terreiro. Rifles prontos. Ouvimos rumores, disse o barbudo. Disseram que um rancheiro por aqui anda negociando com o inimigo. Os olhos dele se fixaram no colar. Acho que os rumores eram verdadeiros. Corbin manteve-se firme. Não estou negociando com ninguém. Estou vivendo em paz. Esse é artesanato Apache, disse o jovem cavaleiro, a voz carregada de raiva. Você está usando as cores deles. Isso faz de você um deles. Isso faz de mim alguém que eles não vão matar, respondeu Corbin. Parece uma escolha prática em território hostil. Isso faz de você um traidor, e o barbudo rosnou. Ele desmontou devagar, a mão perto do revólver. Viemos aqui te dar uma chance de explicar. Mas olhando para você agora, e acho que não há muito o que explicar. O pulso de Corbin acelerou, mas sua voz permaneceu firme. Quer saber por que estou usando isso? Porque eu dei água a uma garota morrendo. E acontece que o pai dela comanda 300 guerreiros. Eles me testaram por 6 dias. Eu passei. Eles me ofereceram proteção. Eu o aceitei. É toda a história. E você acha que isso te faz especial? O barbudo se aproximou. Acha que isso te faz diferente de nós, tentando sobreviver aqui? Não. Acho que isso me faz inteligente. Você veio caçar Apache. Quantos matou? Ninguém respondeu. Foi o que pensei, e Corbin continuou. Vocês vieram procurando briga e encontraram um exército. Voltaram porque sabiam que perderiam. Eu fiz outra escolha. Escolhi não lutar. Escolha de covarde, e cuspiu o jovem cavaleiro. Talvez, Corbin disse. Mas estou vivo. Meu rancho está de pé. E posso dormir tranquilo sabendo que não comecei uma guerra que mataria homens bons dos dois lados. O barbudo encarou longamente. Você realmente acha que pode ficar neutro? Não acho que posso ficar neutro, e Corbin respondeu.
acho que já escolhi um lado. O lado que não quer derramamento de sangue. Se isso me faz inimigo para vocês, então me atirem agora e acabem com isso. Ele abriu os braços, expondo o peito. O colar brilhava ao sol. Ninguém se mexeu. Finalmente, o barbudo suspirou. Você é um maldito tolo, Thorne. Mas é um tolo honesto. Ele virou-se para os homens. Montem. Estamos perdendo tempo aqui. Vamos simplesmente deixá-lo ir? O jovem protestou. Ele não está machucando ninguém, disse o barbudo. E se os Apache querem deixá-lo em paz, isso é problema deles. Temos problemas reais para resolver, e colonos sendo atacados, famílias precisando de proteção. Esse homem não é um problema. Montou de novo e lançou um último olhar a Corbin. Mas não espere que venhamos correndo se você precisar de ajuda. Você fez sua escolha. Viva com ela. Pretendo fazer isso, e Corbin disse. Eles partiram devagar desta vez. Corbin ficou sozinho outra vez. O vale vazio, silencioso, respirando como se o mundo tivesse voltado ao normal. Ele foi até o poço, puxou água fresca e encheu o bebedouro dos cavalos. Ao entardecer, Corbin viu movimento na crista. Uma única cavaleira, alta, ereta na sela. Ni-Joni. Observando de longe, certificando-se de que ele havia sobrevivido. Quando ela percebeu que ele havia, levantou a mão em reconhecimento. Depois virou o cavalo e desapareceu nas sombras. Corbin tocou o colar. Tinha-lhe custado a confiança dos seus, e mais havia lhe dado algo mais valioso. Paz verdadeira em uma terra onde paz era tão rara quanto chuva. Ele entrou na cabana, acendeu uma lamparina e jantou sua refeição simples. Lá fora, o vale repousava sob as primeiras estrelas. Sem exércitos. Sem caçadores. Somente terra, céu e a tranquila certeza de que, às vezes, o ato mais corajoso de um homem é escolher não lutar. Seu rancho continuaria de pé. A água continuaria fluindo. E quando viajantes chegassem, em Apache ou brancos, amigos ou estranhos, ele lhes daria água e os deixaria seguir caminho. Não era um grande legado. Mas era honesto. E numa terra rasgada por violência e medo, honestidade valia mais do que ouro. Corbin Thorne dera água a uma garota que precisava. E em troca encontrou algo que não sabia estar procurando. Uma maneira de viver com honra em um lugar onde a honra estava desaparecendo. A escolha fora simples. As consequências, difíceis. Mas ele faria a mesma escolha de novo. E isso era o suficiente.